A falta de nutrientes essenciais, como as vitaminas, por exemplo, elas podem causar diversos distúrbios no nosso corpo. Mas você sabia que o nosso DNA funciona como um manual de instruções para o bom funcionamento do organismo? Nele estão codificadas todas as informações necessárias para a gente manter a saúde e até mesmo para a predisposição ao surgimento de doenças. Então, o que a gente pode fazer ao identificar deficiências no nosso organismo? Podemos, por exemplo, silenciar genes ruins e estimular os aspectos positivos do nosso código genético. Tá confusa? Calma aí. Hoje a gente conversa sobre esse tema com a doutora Evelyn Oliveira. Seja muito bem-vinda, meu amor. Que delícia ter você aqui. Que maravilhosa. Ive, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu estou muito feliz em estar aqui na TV Aparecida, programa Santa Receita, e para poder esclarecer um pouco, né, para as pessoas o que é o exame de DNA, como ter mais saúde, né, mais qualidade de vida. Quando a gente fala de DNA, a gente está falando geralmente que nós somos realmente únicos. Exatamente. É isso. Eu vejo que a medicina ela vem evoluindo, principalmente depois da pandemia, né, para uma individualidade no tratamento, que isso a gente chama de medicina de precisão, né? Eu trabalhei em UTIs, em hospitais na época da pandemia, e eu percebi que muitas coisas que aconteciam, infelizmente, coisas muito tristes nas UTIs, poderiam ser evitadas com o estilo de vida, com o tratamento individualizado para cada pessoa. Isso faz toda a diferença, né? Completo. Porque seria como se a gente estivesse prevenindo algo que possa chegar. É mais ou menos isso. Exatamente. Quando a gente fala em exame de DNA, a gente avalia ali não só o risco de ter doenças, mas também formas de prevenir. O DNA, para explicar melhor, é como se fosse um livro de receitas, né? Tô no programa Santa Receita. E aí, os nossos cromossomos, que são partes de DNA, é como se fossem os capítulos deste livro, que é o nosso manual de instruções. E aí, os genes, que são as partes que têm ali as individualidades de cada pessoa, da produção de enzimas, produção de proteínas, risco de doenças, são as páginas deste capítulo. Não tem como eu arrancar esse capítulo, ele tá ali, você nasceu com esse livro. Mas eu consigo aumentar a expressão ou reduzir a expressão de alguns genes, de algumas palavras ali dentro. Por exemplo, todas as células do nosso corpo possuem exatamente o mesmo DNA. Mas por que uma célula de coração é diferente de uma célula de cérebro, por exemplo? Porque na célula do coração, os genes que se expressam mais são os genes para formar células de miocárdio, células cardíacas. E as células do cérebro são expressas, os genes que são expressos são os genes para formar células neurônios. Então, com o mesmo DNA, a gente consegue formar diferentes células dentro do corpo. Quando a gente fala disso, Eve, a gente está falando, por exemplo, de coisas que a gente poderia prevenir ou de coisas, por exemplo, tem muita gente que fala, fiz tratamento para emagrecer. A vida inteira lutei com balança, não sei o quê, não consigo emagrecer, faço de tudo. E a gente sabe que às vezes as pessoas realmente fazem, a gente sabe que muitas vezes não, mas muitas vezes elas fazem isso. Tem a ver com DNA, por exemplo, alguma restrição que você não saiba e que de repente é feita uma dieta meio comum para todo mundo? Seria isso? Seria. O que Barack Obama fala sobre medicina de precisão é entregar o resultado certo, na hora certa e para a pessoa certa. Por exemplo, às vezes a pessoa está passando por um período na vida muito estressante. E aí ela começa a fazer jejum intermitente. Ela pula algumas refeições para tentar reduzir calorias e emagrecer.
Só que o problema é que, dependendo da fase da vida que a pessoa está e da predisposição genética, se ela tiver uma predisposição a ser mais inflamada, de forma crônica, contínua, ela vai aumentar níveis de cortisol, ela vai aumentar a compulsão alimentar e aí ela não vai comer naquela hora, mas em outros momentos, à noite, por exemplo, ela vai comer mais aquelas calorias que ela não comeu no período da manhã, por exemplo. Então, o jejum intermitente não vai ajudar se não tiver entregado o tratamento certo, na hora certa e para a pessoa certa. Você já ouviu no seu consultório, por exemplo, as pessoas falando, doutora, mas eu tenho medo de fazer um teste genético, por exemplo, porque eu vou descobrir doenças e eu não quero viver pensando nisso. Como que a gente pode responder essa pergunta, né? Porque prevenir é uma coisa, mas de repente isso não está dizendo que você está sentenciando uma doença, né? É diferente. Sim, completamente. No exame de DNA, a gente trabalha com probabilidade. Em relação à população geral, aquela pessoa tem, por exemplo, de 81% a 100% de chance de desenvolver aquela doença ao longo da vida. Aí, o que eu vou fazer? Quando eu como médica, quando eu for solicitar exames de rotina, eu não vou solicitar qualquer exame buscando qualquer coisa. Eu já vou solicitar o exame de rotina que investiga aquela doença em específico. E aí, quando eu for orientar no consultório o estilo de vida que aquela pessoa tem que ter, eu tenho que focar especificamente na prevenção daquela doença. Por exemplo, câncer de mama. Muitas pessoas têm medo, né, e tem que ter mulher, né, do câncer de mama. Mas, quando a gente fala em prevenção do câncer de mama, infelizmente, no Brasil a gente foca muito em diagnóstico precoce, que seria a mamografia. Mas quando fala em prevenir, não ter a doença, quase não se orienta, por exemplo, que sobrepeso e obesidade aumenta e muito o risco de ter câncer de mama, principalmente nas pessoas que têm predisposição genética. Por exemplo, açúcar. Açúcar é ruim para qualquer pessoa. Aí, o que o açúcar vai predispor na sua vida, né, na perca da saúde, vai depender da genética. Em uma pessoa vai aumentar o risco de Alzheimer, que nos Estados Unidos é até conhecido como diabetes tipo 3, que é uma intoxicação, né, no cérebro pelo açúcar a longo prazo. Pode ser um câncer de mama ou um câncer de intestino, vai depender da predisposição genética da pessoa. Mas o malefício, o açúcar, ele é maléfico para todo mundo. Boa, boa. Tem perguntinhas para você do Léo, é isso? Isso, tem uma minha e tem uma do WhatsApp também. A minha é o seguinte, doutora, esse teste ele é importante também para saber que tipo de tratamento a pessoa tem, por exemplo, em relação a medicamento. O medicamento é bom para mim, mas às vezes para a Biane não funciona tão bem. Com esse teste genético, a gente consegue identificar o melhor tratamento para cada pessoa? Com certeza. Inclusive, nós temos o painel genético de farmacogenética, que a gente avalia exatamente qual é a sua metabolização a cada medicamento. Eu já ouvi falar muito no consultório de pessoas que estão tratando depressão e, infelizmente, tem muito efeito colateral com os antidepressivos, de insônia, de queda de libido, às vezes até de queda de cabelo. E aí, quando a gente entra com a medicação certa, na dose certa, que é ideal para aquela pessoa, os efeitos colaterais vão cair. Por quê? Porque a gente vai ter mais receptor no cérebro daquele medicamento que a gente quer usar e que a gente vai atuar no local que a gente precisa, que é no cérebro e não no resto do corpo, por exemplo. Aí é que está a medicina de precisão que serve para aquela pessoa em específico. E acaba sendo uma medicina econômica, porque se você sabe que tipo de doenças você pode ter ou que tipo de medicações você pode tomar, você não vai arriscar a fazer coisas que não tem necessidade, gastar, por exemplo, né? Exatamente. Para o sistema público, né, o exame de DNA seria muito interessante, porque a gente focaria, até a gente comentando da pandemia, né,
foi feito o sequenciamento do coronavírus durante a pandemia e surgiu o painel genético de susceptibilidade ao coronavírus, que a gente descobriu que existe o receptor para a entrada do coronavírus nas células e isso é genético. E existe o ativador dentro das células. Então, a pessoa que tem muito receptor, ela contamina muito com o coronavírus. E que tem o ativador, que tem uma expressão aumentada do ativador, ela vai ter tempestade de citocinas, muita inflamação, pode parar na UTI, ficar entubada e muito grave. Então, se a gente tivesse o exame de DNA de todo mundo, né? Para poder saber quem realmente tem o risco de ficar grave com o coronavírus, talvez as coisas teriam sido melhores, né? Mais fáceis. Identificar quem pode trabalhar, por exemplo, quem não pode, quem tem um risco aumentado, para poder evitar das pessoas com maior risco de terem, infelizmente, né? Nós termos perdido essas pessoas. Com certeza. É uma questão até de política, mas tem mais perguntinha, né, Léo? É isso aí, temos mais uma perguntinha para a doutora, vamos ver aqui, ó, do Lucas. Olá, boa tarde, doutora Evelyn. Existe a hipótese de um DNA ser parecido com o outro? Obrigado, Lucas. E aí? Existe sim, inclusive de gêmeos univitelinos, o DNA é igual. É igual? É igual. Mas, falando dessa questão do estilo de vida, o nome disso é epigenética, a influência do meio ambiente, do meio que você vive, do exterior no DNA. Tem estudos com gêmeos univitelinos que um é sedentário, um é obeso, um come muito açúcar, come mal, e o outro é atleta, o outro tem um estilo de vida muito saudável, dorme bem, faz gerenciamento de estresse, porque a vida é estressante, o que a gente precisa é gerenciar esse estresse para viver melhor nessa modernidade. E aí esses dois gêmeos tendo o mesmo DNA, os dois, por exemplo, tendo o risco de diabetes tipo 2 ou o risco aumentado de ter um infarto, um tem e o outro não. Por quê? Por isso, porque o estilo de vida de um é diferente do outro, eles tendo o mesmo DNA. Por isso que aumenta o risco de doenças. Isso é fantástico. Assim, dá pra gente conversar muito aqui, mas eu pedi pra Eve vir de tão longe, né, pra falar com vocês, porque muitas pessoas têm perguntado sobre a minha saúde, né, que eu emagreci bastante nos últimos tempos e tal. Eu fiz o teste genético com a Eve e, assim, eu percebi muitas coisas que antes eu não percebia. Carências de vitaminas, né, em relação a colágeno, em doenças, né, até pela perda do meu pai, eu queria saber, né, o que eu podia ter ou não. Então, essa coisa de prevenir foi saudavelmente melhorando o meu corpo. E é uma coisa que a gente fala que se as pessoas realmente soubessem, aí eu tô fazendo o teste, né, Eve? Sim. E é muito simples de fazer, daqui a pouco ela vai explicar para vocês. Mas se a gente soubesse disso, né, se a gente pudesse, se isso fosse acessível, agora já é um pouco mais, mas ainda é algo caro que o SUS não oferece, né? Mas se a gente tivesse isso, a gente poderia evitar muitas doenças. Eu queria que você falasse como é que funciona o teste pro pessoal de casa. Sim, eu atendo online, então eu não sou de São Paulo, mas eu atendo, né, pessoas daqui. E aqui vai chegar na sua casa um kit de coleta de DNA. No próprio kit já vai vir um manual de instruções, mas de qualquer forma eu ensino também como é a coleta. E aí, aqui vem o swab, que a gente vai abrir e vai passar de um lado da bochecha e depois do outro lado da bochecha. A gente vai fechar, colocar aqui dentro, aqui já o material coletado. Vamos fechar e mandar diretamente por correios pro laboratório. O resultado sai pra gente mais ou menos com 2 meses, 60 dias. E aí, com o resultado dessa análise do sequenciamento completo do genoma humano, a gente consegue saber essas predisposições de doenças, melhor estilo de vida, e aí eu consigo saber melhor estilo de dieta para cada pessoa, melhor esporte. A gente sabe hoje, nessa questão da medicina de precisão,
que o DNA é uma parte do conjunto, né? Mas a fase que a pessoa está vivendo, o microbioma, o intestino é muito importante. Inclusive, a gente tem estudos hoje mostrando que esse estudo, mais de 400 pessoas comendo uma bolacha e uma banana. E aí, quando eles colocam eles vão detectar o açúcar no sangue logo após comer esses alimentos, algumas pessoas têm um pico maior de açúcar e de insulina no sangue ao comer banana do que bolacha. Uma coisa que a gente falava, não é possível. Nunca, né? Então, assim, quer dizer que não quer dizer que uma fruta é saudável para uma pessoa que seja para todo mundo. A gente tem algumas intolerâncias alimentares, a gente tem o intestino, que para algumas pessoas aquele alimento causa pico de açúcar. E isso a longo prazo é ruim para a saúde, mesmo não sendo diabético, ter picos de açúcar, né? Comer muito carboidrato simples, puro, o ideal é sempre a gente associar carboidrato com proteína, com fibras, para não dar esse pico. E aí, quando a gente dá muito desse pico de açúcar ao longo do dia e o tempo todo, isso causa algo que a gente chama de inflamação crônica. Aquela inflamação aguda que o nosso corpo tem para combater um vírus, uma gripe, é saudável, é normal, tem que ter. O problema é quando essa inflamação dura meses, anos, uma vida. E isso sim lesiona DNA, isso aumenta risco de doenças. E aí, quando a gente avalia a pessoa como um todo, avalia as bactérias no intestino que absorvem os nutrientes, né, os alimentos, avalia o DNA, as predisposições genéticas, avalia como está a vida da pessoa naquele instante, se está tendo muito estresse, formas que a gente tem de driblar esse estresse, de viver melhor. Tudo isso é a medicina de precisão, é a medicina ideal para aquela pessoa. E aí, hoje, né, a tecnologia está aí conosco o tempo todo e veio para melhorar a nossa vida. Pode piorar, mas o que a gente espera é que melhore. E eu acredito muito que a tecnologia veio para nos ajudar. Porque, infelizmente, hoje a Organização Mundial de Saúde mostra que mais da metade das pessoas internadas que chegam a falecer tem algum evento de erro médico, de erro hospitalar, de algum problema evitável ali envolvido. Então, se a gente tiver a tecnologia que não erra, nos auxiliando, né, a evitar esses problemas, nossa, ajuda demais. E junto com um médico que tenha aquele contato, né, que seja parceiro, que tenha o amor do ser humano, aquilo é muito bom. Porque aí a gente tem a evolução tecnológica, que é o que a gente precisa para evitar erros, junto com um médico parceiro para poder atuar numa medicina que seja preventiva, preditiva, personalizada e parceira. Com certeza. Eu queria muito que ela explanasse para vocês um pouquinho mais o que é o DNA e o que isso pode ajudar a gente. Mas se você puder, eu sei que é longe, volte mais vezes para a gente falando de cada tópico, né? Dos vilões que a gente tem, da parte do emagrecimento, da parte das medicações, da própria depressão, que é uma coisa que dá para a gente identificar se nós somos predispostos ou não a ter, o que a gente pode fazer para melhorar. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa, viu? Muito obrigada, Abi. Você de casa aproveita, porque ela explica tudo no Instagram dela, então se você tem dúvida, já vai mandando mensagem, ó, @doutora, tá aparecendo pra você, aí, DRA Evelyn Oliveira, tá aparecendo, é o Instagram, e o WhatsApp é 62 98 230 7851. Beijo, obrigada, Beijo, viu? muito Adorei obrigada. você aqui hoje, viu? Eu também.